Minha rapaziada, o Internacional está acertando a sua primeira contratação da temporada de 2026. O Inter tem um acordo com o Corinthians para anunciar a contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres. Detalhes separam o zagueiro de 28 anos do estádio Beira-Rio. Eu conversei com algumas pessoas na direção sobre a última passagem dele no Corinthians e também o fato dele ser um nome de confiança de Fabinho Soldado. E tem também opinião de quem acompanhou o Félix Torres lá no Corinthians nesse vídeo a partir de agora. Eu peço já para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui, e esse vídeo e todos os outros aqui no canal sempre com apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tu encontra o meu link, tá certo? Bom, gente, vamos lá. A informação de agora, que veio lá de São Paulo, é de que o Inter tem negociações avançadas com o Corinthians para a contratação do zagueiro equatoriano de 28 anos, Félix Torres. Zagueiro que joga pelo lado direito, está no Corinthians desde 2024. Félix Torres, para quem não sabe, tem 1,87 m, ou seja, o Inter aumentando a estatura do seu sistema defensivo. É defensor, zagueiro, joga pelo lado direito, perna direita preferencial. Pode jogar também como lateral, se necessário, e já fez essa função no Corinthians e no futebol mexicano, onde o clube paulista foi buscar ele em 2024 com o Fabinho Soldado, que é o atual executivo de futebol do Inter. O Félix Torres é um nome de confiança que foi indicado e foi negociado pelo Fabinho Soldado, que veio do Corinthians recentemente para o Internacional. Ele tem convocações para a seleção equatoriana, deve jogar a próxima Copa do Mundo, jogou a última no Catar em 2022, ele não é titular hoje absoluto da seleção equatoriana, mas constantemente entra nas partidas e ele está fora dos planos do Corinthians e por isso está sendo negociado com o Inter. Ele foi comprado pelo Corinthians em 2024, lá no Santos Laguna do México. Ele chegou a formar dupla de zaga com o Doria, Matheus Doria, zagueiro que também teve negociações com o Inter e que joga pelo lado esquerdo da zaga. Ele foi comprado pelo Corinthians em 2024, quando estava lá no Santos Laguna do México, por 6,5 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais na cotação do dólar na época. Inclusive, o Corinthians quitou hoje um transfer ban que sofreu da FIFA por conta da compra do Félix Torres. O Corinthians comprou, não pagou o Santos Laguna, caiu no transfer ban da FIFA e parece que agora quitou e já saiu do transfer ban, mas tinha uma dívida até então com o clube mexicano pela contratação do Félix Torres, tá? Então, 28 anos, joga pelo lado direito do campo e está chegando por empréstimo de uma temporada com o Internacional, com opção de compra. O Félix Torres, a verdade é que ele não foi bem no Corinthians, tá? Ele não deu certo, tanto que a torcida do Corinthians está comemorando a saída do Félix Torres para o Internacional. O Inter está hoje no estágio de minutas contratuais sendo trocadas, documentação de CBF, enfim, tudo sendo trocado com o Corinthians para que o Félix Torres assine esse vínculo de empréstimo por uma temporada com o Internacional, com essa opção de compra que vai ter no fim do vínculo. Eu não consegui chegar no valor da opção de compra, eu estou ainda apurando esse valor de opção de compra, não consegui chegar no valor exato para trazer, mas a informação que eu tenho, que foi trazida em primeira mão lá em São Paulo e eu confirmei, é que o Inter está sim contratando o Félix Torres. Tem um acordo com o Corinthians, tá na troca de documentações e burocraciazinhas mais chatas que não devem passar de hoje, para aí sim já, ou amanhã, ou hoje, no final do dia, enfim, o Inter conseguir anunciar o zagueiro de 28 anos equatoriano do Corinthians. Ele aceitou, né, essa proposta do Inter de empréstimo, o Fabinho foi tocando o negócio, pelo que eu vi é um nome de extrema confiança do Fabinho, e o Inter afirma que o fato do Félix Torres não ter dado certo no Corinthians, e obviamente o Inter está contratando ele por acreditar nas suas qualidades, é por uma série de fatores. O Inter acha que ele não deu certo no Corinthians por uma série de fatores e que a temporada, principalmente de 25, que foi muito ruim do Félix Torres no Corinthians, ela foi uma exceção na carreira do zagueiro, no entendimento da direção do Inter, e por isso esse nome, abalizado pelo Fabinho Soldado, está vindo para Porto Alegre. Repito, Félix Torres
Inter, Corinthians e jogador têm um acerto, estão trocando minutas contratuais para que o Inter assine com o Félix Torres o contrato de empréstimo de 1 ano com opção de compra e ele seja anunciado como reforço do Internacional. E eu quero aqui agora deixar para vocês a opinião do Marcelo Becker, que é comentarista, repórter, jornalista que acompanha o Corinthians no Meu Timão, que é o principal portal de notícias do Corinthians lá em São Paulo. E ele vai falar um pouco também para vocês sobre como joga o Félix Torres, por que deu errado o Félix Torres no Corinthians, e a gente vai mostrar aqui Marcelo Becker do Meu Timão falando agora sobre o zagueiro equatoriano Félix Torres, de 28 anos, que está chegando ao Internacional. Bom, Félix Torres, zagueiro equatoriano, foi contratado pelo Corinthians junto ao Santos Laguna por 6,5 milhões de dólares por 80% dos direitos federativos lá no início de 2024. O Félix teve altos e baixos no Corinthians, mais baixos. É um zagueiro que teve bom cartaz na seleção equatoriana, foi titular da seleção equatoriana por algum tempo, agora é reserva, porque o titular é o Pátio, zagueiro do Paris Saint-Germain. O Félix joga pelo lado direito, é um zagueiro rápido, é um zagueiro de boa bola aérea, mas o Félix tem um problema e não é técnico. O Félix, algumas vezes, ele sai do jogo, ele sai do ar. Ele é capaz de estar fazendo uma partida espetacular e desligar da partida, desligar do jogo, perder o foco, a concentração em alguns momentos. Isso ficou muito marcado na final do Campeonato Paulista, onde num intervalo de 7, 8 minutos, o Félix comete um pênalti no Vitor Roque, o Hugo Souza depois defende, e no lance seguinte, na sequência da jogada, ele dá um carrinho por trás e é expulso. Então, isso o Corinthians na final do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. E aí ficou muito difícil a vida dele no Corinthians, a relação com a torcida, enfim, cometeu outros erros depois. O Félix é rápido, ele tem um bom passe, tem uma bola aérea boa, só que ele desliga do jogo. Tem o apagão Félix Torres. Ele gosta de se arriscar. Passes um tanto quanto arriscados. É um zagueiro de bom potencial, mas parece que falta algo para ele dar um passo adiante na carreira dele. Na seleção do Equador, ele jogou muito mais do que jogou no Corinthians. Essa é a verdade. Isso é Félix Torres. Bom jogador, falta um pouco de foco, concentração, ele sai do jogo, mesmo sendo um dos melhores da partida. Tem potencial, mas também apresenta alguns riscos o equatoriano Félix Torres. Valeu, abraço. Aí então, gente, a opinião de quem acompanhou o Félix Torres lá em São Paulo, lá no Corinthians, conversando também com vocês aqui no canal Lucas Dias Repórter, tá? Então é isso, Félix Torres muito próximo de ser reforço do Inter por empréstimo de uma temporada com opção de compra, já deve nos próximos dias chegar em Porto Alegre. Repito, né, gente? Não, eu sempre falo isso aqui pra vocês, não estando assinado, eu não vou dizer que ele é jogador do Inter, mas o Inter tem um acordo e tá encaminhado. Tem tudo pro Félix Torres, de fato, jogar no Inter agora em 2026. Vamos aguardar aí o fechamento, o desfecho positivo, possivelmente ainda no vídeo da noite a gente traga, quem sabe já com o Félix Torres assinando com o Inter, essa informação pra vocês aqui no canal, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto pra falar do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.